Para quem trabalha com psicologia no Brasil, escolher o documento certo vai muito além de um detalhe técnico. É uma questão de ética, de responsabilidade profissional. Hoje, a gente vai desvendar de vez as regras da Resolução 006 de 2019, que é o guia definitivo para a nossa prática. Atestado, declaração, laudo, relatório, parece um jogo de palavras, né? Mas, na prática, a diferença entre elas pode ser a linha que separa uma intervenção de sucesso de um problema ético sério. Usar a ferramenta errada não é um deslize qualquer, pode trazer consequências bem complicadas, tanto para a pessoa atendida quanto para a carreira do profissional. Entender bem essas diferenças é, no fundo, o que protege a integridade da nossa prática profissional. Então, vamos direto ao ponto para deixar tudo isso bem claro. Para a gente dominar o assunto, o nosso roteiro aqui é bem simples. Primeiro, vamos entender as novas regras do jogo. Depois, a gente abre a nossa caixa de ferramentas para conhecer cada documento. Aí, a gente vê qual documento usar em cada situação, como escrever com precisão e, para fechar, vamos entender o ciclo de vida de cada um desses documentos. Ok, vamos começar pela base de tudo, a Resolução 006/2019. É importante não pensar nela só como um monte de regras, mas sim como o alicerce que garante que todo documento que a gente emite seja sólido, ético e tecnicamente impecável. E olha, isso aqui não é só burocracia, tá? Essa resolução é um compromisso sério para garantir que a psicologia no Brasil seja cada vez mais precisa, mais responsável e, o mais importante de tudo, que ela defenda os direitos humanos de quem nos procura. Então, vamos lá. Vamos abrir essa caixa de ferramentas profissional. Aqui dentro, a gente tem 5 instrumentos principais. Cada um deles foi pensado para uma tarefa bem específica. Conhecer bem cada um é o primeiro passo. A primeira ferramenta é a declaração. Ela é a mais simples e direta de todas. Serve basicamente para registrar um fato objetivo, como, por exemplo, fulano de tal compareceu à sessão no dia X, no horário Y. Simples assim. Não tem análise, não tem interpretação, é só a informação de um fato. E em seguida, vem o atestado. E aqui, a coisa muda um pouco. No atestado, o profissional não está só informando, ele está certificando um estado psicológico. Por exemplo, um atestado pode justificar uma falta no trabalho por recomendação terapêutica, ou então confirmar que alguém está apto para uma certa atividade. Ele carrega um peso de validação profissional. O relatório é como se fosse o diário de bordo de um processo terapêutico. Ele vai descrever o que foi feito, como foi a evolução da pessoa atendida, quais técnicas foram utilizadas e, o mais importante, ele pode trazer orientações, recomendações, sugerir encaminhamentos. Basicamente, ele conta a história do atendimento. Agora, o laudo psicológico, esse é diferente. Ele é o resultado final de um processo de avaliação formal bem aprofundado. Ele existe para responder uma pergunta bem específica, que geralmente é feita por outra pessoa, como um juiz num processo de guarda, por exemplo. O objetivo do laudo é fornecer informações técnicas para ajudar na tomada de decisões importantes. E por último, temos o parecer. O parecer é como uma segunda opinião de um especialista. Ele não vem de uma avaliação direta com a pessoa, mas sim da análise técnica de uma questão específica ou até de outro documento, como um laudo, por exemplo. É a visão de um perito sobre um ponto bem definido. Então, vamos resumir para ficar bem claro. A declaração informa um fato. O atestado certifica um estado. O relatório descreve um processo. O laudo ajuda numa decisão. E o parecer responde a uma questão técnica. Cada um tem o seu lugar e a sua função, sem mistério. Ok, conhecer as ferramentas já é um grande passo. Mas agora vem a parte mais importante. Quando usar cada uma delas? Vamos dar uma olhada nos erros mais comuns para que a escolha certa se torne algo natural. A pessoa precisa só de um comprovante de que esteve na consulta? Uma declaração resolve. Agora, se é preciso justificar uma ausência no trabalho por causa de um quadro de ansiedade, aí a responsabilidade é outra e o documento correto é o atestado. É bom ter isso em mente. Uma coisa é informar, outra bem diferente é certificar. A mesma lógica vale aqui. O relatório é a história, é a jornada do acompanhamento psicológico. Já o laudo é o destino final, sabe? Ele apresenta uma conclusão com base numa avaliação formal para responder a uma pergunta bem específica. Um é o mapa do caminho, o outro é a foto do ponto de chegada. Mas não adianta nada escolher o documento certo se ele não for bem escrito.
A forma como a gente escreve é tão crucial quanto a escolha do documento. É a precisão na escrita que vai garantir a qualidade e a validade do nosso trabalho. E aqui, cada palavra conta. A linguagem tem que ser impessoal, objetiva, sempre na norma culta do português. E mais do que isso, cada frase precisa estar alinhada com a ética da profissão e com o compromisso com os direitos humanos. Não pode ter espaço para ambiguidade, para achismo. E agora um detalhe que muita gente esquece, mas que é fundamental: a validade. Nenhum laudo ou atestado é eterno, né? Até porque as condições psicológicas são dinâmicas, elas mudam. Então, especificar um prazo de validade protege todo mundo, tanto a pessoa atendida quanto o profissional. Garante que aquela avaliação seja sempre entendida dentro de um contexto de tempo. Bom, o documento está pronto, assinado, mas o trabalho não acabou aí não. Agora começa o que a gente chama de ciclo de vida do documento, um processo que tem etapas bem importantes para garantir a segurança e a legitimidade de tudo. O primeiro passo é o arquivamento. Todo e qualquer documento emitido tem que ser anexado no prontuário da pessoa atendida. E esse prontuário não é só um arquivo, ele é a prova material do trabalho, é a evidência oficial de cada passo que foi dado. E essa guarda tem um prazo mínimo que não é negociável, são 5 anos. Pelo menos 5 anos. E durante todo esse tempo, o sigilo e a segurança dessas informações são responsabilidade total do profissional. É uma questão legal e ética. A entrega do documento também tem todo um ritual. Primeiro, entregar direto para a pessoa ou para o seu responsável. Segundo, fazer uma entrevista devolutiva, que é aquela conversa para explicar o conteúdo. Terceiro, e muito importante, coletar a assinatura na cópia do documento. E, por fim, anexar-se a cópia assinada no prontuário. Cada passo é uma camada a mais de segurança e transparência. Como a gente viu, dominar a elaboração de documentos psicológicos é muito mais do que só seguir um monte de regras. É sobre elevar o padrão da nossa profissão e, principalmente, proteger as pessoas que confiam no nosso trabalho. A estrutura está toda aí, bem clara. A pergunta que fica é: o próximo documento a ser escrito já está pronto para esse novo padrão de excelência?